As lendas sempre fizeram parte das nossas vidas. Quem nunca sentou para ouvir uma lenda contada por um tio, amigo ou pelos pais? Enfim, as lendas sempre nos deixam com a pulga atrás da orelha. Hoje conheceremos algumas lendas gregas que fazem parte da mitologia grega antiga. Eles têm elementos de natureza religiosa que serviram de influência para moldar a cultura das civilizações antigas que habitavam essa região europeia. Fique comigo até o final do vídeo. A lenda de Perseu. Perseu era um semideus, filho de Zeus. Segundo a lenda, ele era neto de um rei grego chamado Assísio. Este rei nunca teve filhos e por isso decidiu ir ao oráculo, se algum dia os tivesse. O oráculo disse que sim e que um dia seu neto o mataria. Isso causou pânico no rei e quando sua filha finalmente nasceu, ele a trancou em uma cela. No entanto, foi Zeus quem a engravidou. Incapaz de matar sua filha ou neto, Assísio os baniu da cidade. Durante seu banimento, Perseu cresceu e se tornou um poderoso guerreiro. Em uma de suas viagens, Polidectes se apaixonou por sua mãe. Perseu era muito superprotetor com ela, então ele nunca deixou isso chegar perto dele. Polidectes desafiou Perseu para matar Medusa e trazer sua cabeça, ou ele levaria sua mãe como um prêmio de consolação. Enfurecido, Perseu foi ao covil dos monstros e matou Medusa. Ele rasgou a cabeça e levou para Polidectes. Então Perseu resgatou Andrômeda das garras de Polidectes, que queriam se casar com ela. Depois de fugir, ele se casou com ela. Perseu nunca teve ressentimento contra seu avô, que o baniu, e a mãe, mas finalmente foi ele quem acabou com a sua vida, apesar de não o conhecer pessoalmente. King Midas. A história de Midas é um mito popular usado para relacionar as consequências da ganância. Midas era um rei poderoso da Frígia, que possuía uma grande fortuna. No entanto, ele sempre quis ter mais dinheiro, então pediu aos deuses que lhe concedesse a bênção de transformar tudo o que tocava em ouro. Os deuses concederam o desejo de Midas, mas sua nova habilidade provou-se nada mais do que uma maldição. Ele não podia comer, pois a mesma comida se tornou ouro, assim que entrou em contato com o rei. Desesperado, ele pediu aos deuses que perdoassem sua ganância e o tornassem normal. Minotauro. O Minotauro era um monstro da mitologia grega, que era meio humano e meio touro. Ele nasceu da união entre uma deusa e o touro de Creta, uma cidade em que se dizia que ele morava. Ele morava em um labirinto localizado na mesma cidade. Segundo a lenda, ele viveu lá porque o rei da cidade, Minos, foi aconselhado pelo oráculo a escondê-lo, devido à sua natureza violenta. De fato, como ele era uma criatura sobrenatural, ele só comia humanos em sua dieta. Quando o filho de Minos foi morto por acidente em um evento em Atenas, o rei ordenou que 14 jovens fossem enviados todos os anos para alimentar o Minotauro. No entanto, de acordo com a história, o herói Teseu foi ao labirinto, usou uma bola de lata para não se perder e matou o Minotauro. Os Argonautas. Os Argonautas foram 50 heróis que viajaram no navio Argo com Jason em uma missão cujo objetivo era obter o precioso velo de ouro pertencente a Crisomato. Jason queria pegar essa peça porque Assísio, que usurpara o trono que pertencia a seu pai, prometeu devolvê-lo à sua família se esse objeto fosse entregue. Todos os argonautas eram heróis locais da Grécia, pertencentes às tribos locais e à mesma família que Jason. Além disso, heróis de outras lendas como Dioscuros e Castor também foram recrutados para a expedição. Após a chegada do Argo, a peça foi colocada em uma caverna protegida por Poseidon, localizada no Istmo de Córinto, para que ninguém ousasse pegá-lo. Quimera. A quimera era uma criatura feminina, composta de 3 partes de animais diferentes. Sua parte frontal era de um leão, a parte traseira de um dragão, e a parte do meio era de uma cabra. Trouxe destruição para as cidades de Cária e Lícia, até ser morto pelo poderoso guerreiro Beléroфon. A quimera foi amplamente utilizada em várias obras artísticas dos gregos antigos, geralmente representada como uma criatura grotesca, com características diferentes dos 3 animais que a compunham. Ciclope. Os ciclopes eram criaturas com forma humana, mas de tamanho gigante e com apenas um olho. O mais reconhecido ciclope foi Polifemo, que foi cegado por Odisseu, na famosa obra literária de Homero. Polifemo era filho de Poseidon,
o deus dos mares. O resto do Ciclope era seus irmãos. Diz a lenda que eles eram criaturas com pouco apego a leis ou bons costumes sociais. Eles não tinham medo dos deuses. E eles tiveram uma vida selvagem, porque pouco se importavam com o bom crédito daqueles que os cercavam.